E aí, jovem, só sucesso? Na aula de hoje nós vamos falar sobre embargos de declaração no processo de trabalho, tá certo? Não deixe de se inscrever no nosso canal, bem como dar o nosso like, não esqueçam, ok? Vamos lá, a ideia aqui é de estarmos falando sobre embargos de declaração no aspecto doutrinário, mas de uma forma resumida. Tanto aí vai servir para você, tanto para aqueles que querem realmente fazer uma revisão para OAB, bem como você aí que está estudando para uma prova, coisa do tipo, tá ok? Então vamos lá, o embargos de declaração, ele tem como finalidade o quê? Aí nós vamos ver que trata-se de um instrumento pelo qual uma das partes do processo pode solicitar ao juiz para que faça o quê? Revise uma decisão para torná-la mais clara ou corrigir eventual erro. Então vou aqui de antemão logo dizer a vocês. Os embargos de declaração têm que verificar a competência originária, ou seja, para onde você vai opor esses embargos? Vai ser na vara do trabalho? Vai ser no Tribunal Regional do Trabalho? Aqui no nosso próprio canal, quando eu falei sobre recursos ordinários ou recurso ordinário, eu tratei justamente sobre isso, sobre competência originária, bem como também a competência do vara do trabalho, né, e do TRT, que é essa competência originária. Então, ou seja, diante disso, os embargos de declaração, ou vou logo dizer, não só os embargos de declaração, todos os embargos, não se tem a chamada peça de interposição, não existe. O que é a peça de interposição? É a peça que antecede as razões de um recurso, tá certo? Então, todos os embargos que você colocar aí, embargos de declaração, embargos ao TST, embargos de execução, todas elas são direcionadas para o juiz que proferiu a decisão ou acordo. Então não existe peça de interposição para os embargos, tá certo? Agora, quando a gente fala de recurso, por isso que é a confusão, que nós vamos já falar sobre isso, sobre doutrinariamente, se saber se realmente embargos é um recurso ou não, ok? Por quê? Porque os embargos não têm peça de interposição e recurso tem peça de interposição, porque a peça de interposição é direcionada aí para o juiz que proferiu a decisão, né? Ou o acordo, se a sentença ou o acordo, e que vai as razões para a instância superior, tá certo? Então isso nós vamos já tratar sobre esse assunto daqui a pouco. Então, por conta disso, trata-se de um instrumento, né, pelo qual o juiz revisa essa decisão para tornar clara ou corrigir um erro que possa vir a ocorrer. É aplicável também o embargos tanto no aspecto da omissão, da contradição e da obscuridade. Então, no caso, está previsto esse entendimento pelo artigo 897-A da nossa CLT. Se não, vejamos. Caberão embargos de declaração da sentença ou acordo no prazo de 5 dias, devendo seu julgamento ocorrer na primeira audiência ou sessão subsequente à sua apresentação, registrado na certidão, admitido um efeito modificativo da decisão, que nós vamos já falar sobre isso, nos casos de omissão e contradição no julgado e manifesto equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos do recurso. Então aqui nós podemos perceber que efeito modificativo da decisão só vai ser aplicável em que casos? Omissão e contradição. Aí você pode me perguntar assim, mas professor, os embargos tem que se depositar as custas? Tem que pagar as custas, não fazer depósito, perdão, mas pagar as custas? Resposta, não tem, certo? Então, os embargos de declaração nem paga custas e nem paga também depósito recursal. Professor, mas só que eu sou empresa, não importa. Os embargos é justamente para sanar esse vício, esse erro procedimental, através de uma omissão, de uma contradição e de uma obscuridade. Portanto, não se exige nos embargos o pagamento de custas e nem do depósito recursal,
que são atrelados esses custos e depósitos a recurso, tá certo? Então, vem a pergunta: qual é então a sua natureza jurídica dos embargos de declaração? Veja, uma das principais dúvidas sobre esse tema é se os embargos de declaração trabalhista, eles são uma forma, ou no caso é uma forma de recurso ou não. Em relação a esse questionamento, é importante destacar que sua previsão na CLT está inserida no capítulo 6, que dispõe sobre recursos na esfera trabalhista. Então vamos lá. Então há uma confusão doutrinária sobre isso. É ou não recurso? Nós acabamos de demonstrar que na CLT demonstra como sendo recurso. Então por que tem essa confusão, professor? Por que tem essa dúvida? Pelo simples fato: o recurso, ele tem a questão de reformar a sentença. Os embargos, ele tem efeito modificativo da decisão. Mas esse efeito modificativo, ele é para sanar aquele vício que ocorreu na sentença. A pergunta é: existe uma modificação com essência? Essa é a questão. Essa é a dúvida. Por isso que a doutrina tem essa confusão de dizer ele é ou não recurso. Eu particularmente, não considero os embargos como sendo recurso. Eu não considero. Por quê? Todas as vezes que a gente vai atacar, por exemplo, o mérito, né, da decisão, o que acontece? Faça isso nos embargos. O juiz vai dizer o seguinte, que os embargos não é cabível para atacar mérito. É para sanar esse vício, é para sanar esse erro na sentença. Ou seja, através de uma omissão, ele não analisou um documento, ele não analisou uma prova, certo? Houve uma contradição no julgado, ou seja, ele, nos seus fundamentos jurídicos, ele atribuiu aí que seria, por exemplo, condenado a empresa a fazer o recolhimento ou o pagamento de FGTS, mais a multa dos 40% do FGTS. Só que, na verdade, no dispositivo da sentença, diz que não tinha direito a FGTS nem aos 40%. Então veja que houve uma contradição. Você vai entrar com os embargos para dizer: e aí, excelência, eu tenho ou não tenho direito ao FGTS aos 40%? Então, porque você tinha dito na sua fundamentação que eu tinha esse direito ao FGTS, eu tinha direito aos 40%. Por que no dispositivo, ou seja, onde está lá, julgo, condenar a empresa tal a pagar? Então é lá no dispositivo aonde realmente tem que se analisar. E aí o senhor disse, né, não, lógico, utilizando o termo senhor, mas Vossa Excelência não o fez com propriedade, ou seja, não demonstrou se teria ou não. Então você fez uma contradição, ou pode ser até um próprio esquecimento, ou seja, a omissão, né? Que é quando, também utilizando o exemplo do FGTS, nos fundamentos disse lá que haveria o depósito ou o recolhimento ou a indenização do FGTS e dos 40% sobre o FGTS, e no dispositivo não disse nada, ou seja, foi omisso. Então pode ser tanto a omissão na própria sentença, pode ser a omissão quando não se verifica aí a questão de uma petição inicial que não foi atribuída, alguma coisa que foi colocado através dos requerimentos, da mesma forma em uma contestação. Então, diante disso, eu particularmente não considero os embargos como sendo recurso, porque eu não vejo a essência, a transformação do mérito em uns embargos. É só, como se diz, vai modificar a decisão naquele aspecto onde houve um erro, e esse erro pode ser material ou não, tá certo? E diante disso, vem a questão. Ocorre que, apesar de estar inserido no capítulo de recursos, né, a polêmica, né, como eu acabei de dizer, doutrinária na sua classificação, por entender que os embargos não têm força de reformar a sentença, mas simplesmente esclarecer, ou de forma esclarecedora, que é o meu entendimento também nesse aspecto, que não se modifica a sentença, ou seja, não se reforma a sentença, mas somente esclarece. Também esse é o meu posicionamento. Aí vem outra questão.
Sim, professor. Então, nesse caso, qual é o prazo dos embargos? Nós vimos que o artigo 897-A da CLT traz isso, mas como é um aspecto constitucional, ele é um prazo comum. Então, o prazo dele é de quantos dias? É de 5 dias, certo? Conforme determinado também pelo artigo 219 do CPC, que no caso a contagem dos prazos processuais se dá aí em dias úteis. Se interposto fora do prazo, o recurso será considerado que de forma intempestiva. Caso seja aceito, a parte contrária também poderá se manifestar em quantos dias? Em até 5 dias. Então veja que a contagem é em dias úteis, né? São de 5 dias, mas ele é de 5 dias úteis. Então, se perguntar qual é o prazo dos embargos de declaração, ele é de 5 dias, tanto no aspecto trabalhista, como também no aspecto do processo civil, sendo a contagem se dado como sendo dias úteis. E se você perder o prazo, ele vai ser considerado, consequentemente, intempestivo. E se a parte contrária aí apresentar os embargos de declaração chamado contra-razões, também terá um prazo aí de 5 dias. Com relação ao prazo de julgamento, ou seja, quando é que vai ser julgado? O CPC, ele traz aí 5 dias para se ter o seu julgamento. Já a CLT ela é omissa, porque ela não é que ela não seja omissa, ela faz menção, mas sem prazo. Quer ver? Ó? Diz que com o prazo para julgamento, determina que o julgamento dos embargos ocorrerá na primeira audiência ou sessão subsequente à sua apresentação. Ou seja, não é que ela não seja omissa, mas não se sabe. Diz só que a primeira audiência ou sessão subsequente à sua apresentação. Na prática, isso só ocorre a critério do juízo, certo? Então, ele se utiliza dessa questão de apresentar os embargos a ele vai dizer, apresentou hoje, então eu vou julgar. Então, não existe um prazo específico. Então, eles têm, lógico, o CNJ, que faz esse controle, mas não existe um prazo específico, diferentemente do CPC, que determina um prazo de 5 dias para o seu julgamento, tá certo? Então, qual é o cabimento dos embargos de declaração? Nós dissemos agora há pouco que esse cabimento é quando os embargos visam sanar dúvida de omissão, contradição e obscuridade dessas decisões judiciais. Contudo, é preciso saber identificar cada hipótese. Aí eu trouxe, né, para o cabimento desses embargos as possibilidades. Por exemplo, a omissão, quando o juiz deixa de se manifestar sobre algum pedido feito pelas partes, que eu até citei agora há pouco como exemplo. Um pedido comum está relacionado à omissão, por exemplo, dos honorários advocatícios não fixados. Então, tanto na contestação como na petição inicial, foi se pedido aí os honorários advocatícios, que hoje nós sabemos, através do artigo 791-A da CLT, que foi trazido com a reforma trabalhista, que há essa possibilidade de se pagar, sim, honorários advocatícios, que nós chamamos de honorários sucumbenciais. E simplesmente o juiz não fez menção nem tanto na petição inicial, né, que foi feito esse pedido, nem como na contestação. Então houve o que? Uma omissão, né, do julgado. Outra forma seria uma contradição, que eu até citei um exemplo aí do FGTS, né, quando a falta de nexo ou existe incoerência na decisão judicial. Acabei de citar, né, que na fundamentação se deu aí o FGTS, os 40%, e no dispositivo da sentença o juiz simplesmente disse que não tinha direito ao FGTS e nem os 50%, ou seja, houve uma contradição, houve uma incoerência na decisão judicial. E uma obscuridade é quando a decisão não está clara, né? Ou se mostra confusa, ou seja, tem elementos ali que não tem clareza. Então só o caso concreto tem como a gente verificar aí que seria uma obscuridade, certo? Aí vem outro ponto, é quanto aos seus efeitos. A CLT é clara quanto ao seu efeito, que ele tem de forma interruptiva, ou seja, há uma interrupção de prazo processual e não suspensão. Na hora que você apresenta os embargos, né, através
de declaração ou por os embargos, automaticamente o prazo fica interrompido. O que é interrupção do prazo? O prazo zera, certo? Nós temos 5 dias úteis, como contamos. Em regra, nós temos para os recursos na Justiça do Trabalho a contagem de 8 dias, que é o chamado octídio legal. Isso é a regra. Praticamente todos os recursos do processo de trabalho, eles são de 8 dias, exceto os embargos de declaração, 5, recurso extraordinário, que são de 15 dias, período de revisão, que se dá de 48 horas, embargos de execução, que são de 5 dias, ou seja, é alguma exceção ou alguma exceção à regra, mas o normal que são de 8 dias. Aí você está correndo aí, houve uma sentença, já houve aí 5 dias úteis, você apresentou os embargos. O que aconteceu com o recurso ordinário? Zerou. Na hora que se tem a sentença dos embargos, que pode ocorrer, né, esse efeito modificativo, aí nesse caso nós temos aí a continuidade, ou perdão, vamos dizer, o prosseguimento no sentido de se iniciar, tá, depois da sentença, que seria os 8 dias, certo? Da decisão. Então nós temos os embargos, a sentença, os embargos. Apresentou o embargo, zerou o prazo, começa a correr novamente. Tinha 5 dias já de embargo de declaração. Apresentou, beleza. Quando tiver a sentença, vai correr 6º dia, 7º dia, 8º dia? Não. Começa do primeiro dia, porque houve uma interrupção, conforme o parágrafo 3º aí do artigo 897A da CLT, que diz que os embargos interrompem o prazo para interposição de outros recursos, por qualquer das partes, salvo quando for o quê? Lógico, intempestivos, irregular representação da parte ou ausente a sua assinatura, ou seja, um vício que possa vir a ocorrer, mas também quando você perdeu o prazo, você não apresentou no 5º dia útil, você apresentou no 6º, então foi intempestivo, logo os seus embargos não serão aceitos e, no caso, você vai perder aí a contagem do prazo, ou pode vir a perder a contagem do prazo. Então é muito cuidado quanto a isso, contar o prazo. Segundo esse artigo, não fica claro que esse recurso não tem efeito, segundo esse artigo, também fica claro que esse recurso, né, que assim se chamam, conforme a doutrina dos embargos de declaração, não tem efeito suspensivo, e um ponto interessante é que os embargos podem ter efeitos modificativos quando a sentença de mérito puder ser alterada, conforme o parágrafo 2º aí do artigo 897A, que diz que eventual efeito modificativo dos embargos de declaração somente poderá ocorrer em virtude da correção de um vício na decisão embargada e desde que ouvida a parte contrária num prazo de 5 dias. Ou seja, quando é que a parte contrária, ou seja, o embargado, vai apresentar as contrarrazões? Quando é? Quando tiver a contradição e a omissão, conforme o caput do artigo 897A da CLT. Então, se perguntar quando é que a parte contrária, o embargado, vai apresentar as contrarrazões dos embargos? Quando tiver efeito modificativo da decisão. E quando é que vai ocorrer esse efeito modificativo da decisão? O caput do artigo 897A da CLT diz, quando for no caso de contradição e omissão. Por isso que no próprio parágrafo 2º, que diz que havendo um eventual efeito modificativo, tem que ocorrer o vício, né, da decisão, ou seja, realmente o juiz vai verificar que vai alterar, então tem que abrir para que a parte contrária se manifeste no prazo de 5 dias, porque o prazo é comum. Cabe ressaltar que esse efeito é atípico, já que nesse caso o saneamento do vício não serve apenas para esclarecer questionamento, mas também para alterar o conteúdo da decisão, que eu acabei de dizer, né? Que vai se ter o efeito modificativo, então vai alterar a decisão. Se vai alterar, tem que ir de forma obrigatória. Isso aí pode ser até uma questão da OAB de vocês, ou então de algum concurso, de se perguntar quanto é que
vai se ter aí as contrarrazões por embargado, né? Quando tiver efeito modificativo da decisão. E quando é que vai ocorrer esse efeito modificativo da decisão? Quando for em questão de omissão e contradição, conforme o caput do artigo 897-A da CLT. Então nós podemos concluir que os embargos de declaração trabalhista confere a possibilidade das partes requererem ao juiz da causa que preste esclarecimento sobre pontos específicos da sua decisão. Para isso, é preciso que esses pontos sejam objeto de omissão, contradição e obscuridade. Além disso, embora seja um recurso das partes, ou seja, como se utiliza, né, aí para a doutrina, esse instrumento também viabiliza que o magistrado que efetuou o julgamento tenha a possibilidade de reparar a eventual falha sua, ou seja, que o próprio juízo que fez aí a decisão ou o acordo é que tem que decidir os embargos, tá certo? Nós temos como referencial bibliográfico esse artigo jurídico do site Modelo Inicial, foi de onde foi tirado esta matéria. Aí eu até indico a quem gosta de ver artigos, tem muitos artigos bons, e o site de referência está aí, o modelo inicial dos embargos de declaração trabalhista. Tá ok? Então, ótimos estudos, só sucesso. Vocês acabaram de ter essa aula com o professor Raulison. Valeu, jovens. Forte abraço. Tchau, tchau.